Me chamo Nelson de Oliveira Miranda, morador de Lages, pesquisador e trabalhador com apometria há mais de 20 anos. A apometria é uma técnica terapeuta que visa trabalhar no comportamento humano. É uma técnica profunda que visa trabalhar no desdobramento das pessoas, o seu interior. Para ter uma ideia, vamos mostrar uma figura para quem nos está ouvindo entender o que é essa técnica. Aí eu estou mostrando essa figura que é o nosso corpo humano com seu subconsciente, que é o agregado espiritual. As dificuldades das pessoas estão no subconsciente. Por quê? Por que esse subconsciente? Porque, veja bem, o ser humano tem N dificuldades na sua caminhada evolutiva para o aprendizado positivo e negativo. Então, como nós vamos saber que a pessoa está com um problema, por exemplo, uma dor de cabeça, uma dor no estômago, um problema de ódio, de mágoa, de ressentimento? E esses problemas geralmente estão no passado. Pode ser no passado dessa vida ou no passado de outras vidas. Muitas vezes as pessoas estão alocadas em metaprogramas. O que é um metaprograma? O metaprograma está baseado nos 5 sentidos. Tá? A pessoa, no decorrer da vida, ela esteve vinculada a uma organização, a uma seita, ou mesmo um trabalho, né? Um trabalho qualquer que determinava essa pessoa dentro de um parâmetro, tá? que o Jung chamava de arquétipos, né? Esses arquétipos são energias emanadas por eles que realmente, como é que se diz, vai influenciar a nossa vida. Então, aquela figura, como eu mostrei, tá? Aquela figura é o nosso agregado dividido em 7 corpos. Pode ver lá em cima que tem o mental superior, que é dividido em 7 corpos. O mental inferior, também dividido em 7 corpos. O corpo astral, uma diferença do corpo astral, que o do corpo astral tem 2 divisões. Aqui liga ao coração, ao chakra cardíaco, e que liga ao chakra umbilical. Se você notar, o chakra cardíaco tem 8 bonequinhos, 8 níveis de consciência. Eu chamo de níveis de consciência. E a linha do umbilical tem 6. As pessoas mais espiritualizadas têm 8. A medida é realmente aumentar e diminuir o do umbilical. E descendo temos o duplo etérico, que tem 7. E no final temos o corpo físico. Podemos notar que cada linha está ligado a um chakra, um cordão. Vamos ver. Iniciando lá, o mental superior. Você veja que está ligado no chakra frontal. Mental inferior está ligado no chakra laríngeo. Corpo astral está ligado no chakra cardíaco e no chakra umbilical. E o último ali, que é o duplo etérico, que está ligado no umbilical. Baseado nisso aí, a gente vai desdobrar o paciente, né? Se desdobra o paciente nessas partes e trabalha cada grupo desses. Por exemplo, a pessoa tem um ciúme, esse ciúme pode estar em toda a linha. Pode estar no mental superior, inferior e corpo astral, como pode estar só no corpo astral. Porque hoje nós somos seres que vivemos praticamente no emocional.
que seria o chakra cardíaco e o chakra umbilical. Mas não necessariamente que os problemas têm que estar aí. Por quê? Toda as dificuldades vêm de mais um corpo que está acima, que chama-se corpo búdico. O corpo búdico é o arquivo de nossas vidas, onde estão arquivadas todas as nossas dificuldades e nossas facilidades durante todas as milhares de vidas que já tivemos. Logicamente, é como um DNA, ele é programado, ele vai descendo aquelas dificuldades que precisam ser trabalhadas pelo corpo físico e também pelo subconsciente. E desce para quem? Desce para o mental superior, que está mais próximo. O mental superior dá uma olhada, vê que não é dele, passa para o mental inferior vê que não é dele, passa para o corpo astral. E assim vai se trabalhando. Mas muitas coisas é originária no mental superior ou no mental inferior. Você não pode dizer que essas coisas são somente do corpo astral, que não é. Tá? Então, como nós vamos trabalhar isso aí? Nós temos que conhecer a história de cada problema apresentado. E para isso, nós precisamos de um sensitivo. Esse sensitivo é o que vai incorporar esses níveis de consciência. Eu chamo de nível de consciência. Mas o nome não interessa. Eu chamo de nível de consciência para poder me situar. Porque é numerado. Cada linha daquela, do mental superior ou mental inferior, são 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou ter que ver aonde está o problema dentro dessa linha. Depois que eu encontrei, eu incorporo essa parte no médio e vou trabalhar, vou orientar eles como é que ele deve seguir a vida dele. E por que aconteceu isso? Veja bem, para entender melhor, as nossas dificuldades podem estar ancoradas em algum lugar de nossas vidas. E ela só pode andar se essa dificuldade for desalojada. Claro, ela pode ser desalojada no decorrer de suas vidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas a verdade é a seguinte, se você puder resolver uma dificuldade nesta vida, melhor. Não vamos deixar para outra vida. Então as coisas vão descendo do corpo búdico para ser passada pelo agregado espiritual, que são esses bonequinhos que eu mostrei aí, né? Para ser trabalhada por eles, para você chegar no corpo físico e já resolvido o problema. Quando chega no corpo físico, esses problemas vão ser trabalhados, mas eles estão locados no subconsciente. Isso aí é subconsciente do ser humano. Então vocês notaram isso, que cada linha tem 7. Uma outra coisa interessante, isso é como uma facção. Esses níveis de consciência, por exemplo, uma pessoa que é ciumenta pode ter 5 níveis daquele junto, embolado ali no ciúme. E o que acontece? Esse ciúme vai ser mais forte, vai ser um ciúme possessivo. E esse trabalho tende a ver aonde se originou esse ciúme. Às vezes você tem que recuar, tá? Na terapia da linha do tempo, você tem que recuar, às vezes 2, 3, 4, 5 encarnações, para saber a raiz do problema. E vem descendo, né? Até você trazer no presente. Por quê? Passado, presente e futuro estão na mesma linha. Então, eu vou no passado, vejo onde é que estão os problemas, desligo de lá e volto para o presente. É instantâneo. Aí o que acontece? Esse paciente, essa pessoa, vai começar a melhorar, vai começar a agir diferente.
do que aquilo que ela estava agindo. Porque essas informações negativas estavam vindo de outro passado. E quando ela chegou no presente, né, que eu conversei com esses níveis de consciência que estavam tudo embolado no ciúme, eu dissociei. Eu dissociando, eles enfraquecem. Aí é mais fácil de você doutrinar e orientar. Assim sucessivamente. Eu vou ter que passar cada grupo daqueles para ver se esse ciúme está ancorado. Veja bem, pode ser que no corpo astral não esteja, só esteja no mental superior, no mental inferior, ou no duplo etéreo. Mas eu tenho que passar toda essas linhas para poder ter certeza de que o trabalho foi bem feito e não deixou resquício nenhum. Então, para entender melhor, digamos o seguinte, você está com um problema hoje, agora um outro diferente, um problema de garganta, certo? E não descobre, vai no médico, o médico não consegue descobrir o que é. Aí você faz uma terapia dessa, você vai lá no passado, tá? Numa vida que você se enforcou ou enforcou alguém, você tira aquela pessoa ou tira a corda do pescoço e volta por aqui agora. Então, aquela energia que estava presa, ela se dissolveu. E essa energia se dissolvendo, ela não vai te atingir mais. Entendeu? Por quê? Porque que isso ficou preso nesse passado. Quando há o perdão, o arrependimento, essa energia não fica presa. Porque, veja bem, só o amor é que resolve. Se você não odiou, não carregou mágoa nenhuma, não há porquê essa corda ficar lá no pescoço e você sentir dor de garganta de uma coisa que não existe mais. Então, continuando, vou fazer mais uma explicação, para vocês entenderem o que é esse agregado. Vou dar um exemplo. Nós, ser humano, somos um território. Para mim navegar nesse território, eu preciso de um mapa. E eu preciso desse mapa para encontrar aonde estão esses níveis de consciência e descobrir aonde estão os problemas. Outra coisa que tem que entender, cada nível de consciência desse pode estar ligado a N encarnações, a N problemas. Veja bem, o que é um ciúme? Um ciúme é uma insegurança. Um ciúme é uma insegurança, uma fraqueza, um medo, uma ansiedade de perder alguma coisa. Entenderam? Então, esse ciúme, como eu disse, está alocado em alguma coisa. Essa fraqueza que a pessoa tem. Então, vocês notaram que um ciúme tem insegurança, tem medo, tem fraqueza, tá certo? Um ciúme não está sozinho. Porque um tripé, para você formar um tripé, você precisa no mínimo três partes, e senão não se segura. Então, veja bem, o seguro tem vários atributos. O ciúme tem vários atributos, a insegurança, o medo, a ansiedade, entendeu? E mais ainda a possessão que ele vai ter em cima do outro. Então, e vocês notam, como eu falei, que estão todos ligados por um cordão do chakra. Os chakras estão ligados um entre outros pelos cordões do chakra. Não confundir
o cordão de prata com os cordões do chakra. Entendeu? Então esses cordões do chakra, eles precisam estar harmonizados para que as energias possam fluir tranquilamente. Os chakras, na verdade, é como se fosse uma bateria que recebe a energia universal e ela passa pelo organismo da pessoa, pelas células, pelo grupo celular. Os nossos problemas estão relacionados a essas energias. Por quê? Se você estiver ligado a uma energia negativa, essa energia negativa vai influenciar no teu mundo celular. Então, o correto é você se manter harmonizado, tranquilo. Outra coisa, nós se movimentamos dentro dos 5 sentidos, que são a visão, a audição, tato, degustação, né? Então você vê que nós se movimentamos dentro dos 5 sentidos. Às vezes você tem um problema e esse problema está ligado a uma visão, que você viu alguma coisa, ou machucou alguma coisa, ou sofreu alguma coisa. Eu tenho notado que geralmente problemas de visão também estão ligados à administração, à dificuldade de administrar. No decorrer desses 20 e poucos anos de trabalho, eu tenho observado, né? Então, continuando ainda nessa figura, passamos para falar alguma coisa da incorporação. Como é que o médium, o sensitivo, vai conseguir saber quem está ali? Se é o paciente ou se é um espírito. Ele vai ter que saber. Para poder trabalhar esses bonequinhos, esses níveis de consciência, ele precisa saber que é o paciente que está ali incorporado e não um espírito obsessor. Senão você não vai conseguir resolver o problema dessa pessoa. Então veja bem, você precisa saber quem está incorporado. Como saber quem está incorporado? Se é um espírito ou é um encarnado. Se tiver o cordão de prata, é um encarnado. Se não tiver o cordão de prata, é um espírito. E como saber? Você dá um puxão, você já anteriormente combinado com o sensitivo, com o médium, dá um puxão na nuca. Se o médium sentir o puxão, é um encarnado. Se não, é um desencarnado que está ali. Para você poder trabalhar. Lembra bem que não tem só o nosso subconsciente, tem a obsessão também, que precisa ser trabalhado. Outra coisa, como é que ele vai saber? É uma figura posterior, que depois nós vamos mostrar. Mas antes do mais nada, depois essa figura posterior é o seguinte: como é que você só vai saber qual desses corpos que está incorporado? Se é o mental superior, se é o mental inferior, se é o corpo astral, se é o duplo etérico. Se você sentir uma palpitação no coração, é o corpo astral. Se você sentir uma palpitação na garganta, é o mental inferior. Se você sentir uma palpitação no chakra frontal, é o mental superior. E assim você vai sabendo
quem está incorporado. Se você não souber, tem outra técnica. Se você souber quem é que está incorporado, você vai saber. O doutrinador manda você olhar para baixo, digamos o seguinte: se você está com o corpo astral, vai ter o que embaixo, para baixo de você? Vai ter o duplo etérico e o corpo físico. Então você é o corpo astral. Aí você olha para cima, vai ter o mental inferior e o mental superior. É uma outra maneira de você se identificar. Porque veja bem, depois que você identificar um corpo, você vai trabalhar as mazelas que apresenta esse corpo. Depois de você trabalhar as mazelas que apresenta esse corpo, você vai passar para outro, e assim sucessivamente. Lembrando que nos outros corpos pode ter outras mazelas, outras dificuldades, outros problemas que o paciente não sabe que tem e que você vai trabalhar. Pode ser que uma outra linha não tenha nada que consta na papeleta que apresentou o paciente para o tratamento. Então hoje nós vimos como funciona o nosso corpo e o nosso subconsciente. Só para facilitar mais, que aqui nós temos com o tempo, o corpo físico processa 40 estímulos por segundo. Então o nosso cérebro é um cérebro pequeno. Ele não tem muitos recursos, como se fosse um computador de última geração. Agora, o subconsciente processa 20 milhões de estímulos por segundo. Interessante, ele não dorme. Ele trabalha 24 horas. Você pode usar ele para trabalhar, para estudar 24 horas, por enquanto o físico está fazendo outras coisas. Outra coisa, aproveitando, é importante saber o tratamento com nossos filhos, quando pequeno. Se você assustar o teu filho, falar com alguma dificuldade no filho, alguma coisa negativa dentro da família, o que acontece? Esse filho vai gravar. Vai gravar onde? No subconsciente. E quem é que vai tirar do subconsciente? Quando ficar adulto. Pode ter problema no casamento, pode ter problema no trabalho, pode ter uma série de problemas. Aí quanta terapia vai ter que ser feita para realmente convencer esses níveis de consciência que estão do subconsciente que não é assim, para que seja mudado isso aí. O negócio é que nós não temos esse conhecimento. A maioria dos pais de família não tem esse conhecimento e falam coisas que não deviam falar, mas falam. Exemplo, falar em dinheiro, dificuldade com dinheiro. Fala com dificuldade com dinheiro, ele quando crescer ele vai ter com dificuldade com dinheiro, porque o meu pai falava com dificuldade de dinheiro. Vou contar uma história que um cientista que escreveu Biologia da Crença. Existia na Austrália um judeu que sobreviveu ao Holocausto. Então ele dizia para o filho quando pequeno: meu filho, é muito perigoso aí fora, tu não se afaste, é muito perigoso. Então ele ficou falando a vida inteira para aquela criança. Ele ficou adulto, se tornou um pianista famoso e tal. Aí ele disse para o pai: pai, eu preciso ir para a Inglaterra melhorar a minha área musical. Não, meu filho, tu não pode ir, porque é muito perigoso aí fora.
Mas chegou um dia que o filho resolveu e foi para a Inglaterra. Aí ele se submeteu a um concurso lá e sentou no piano e começou a tocar. Começou a tocar. Começou a suar. Suar de tal maneira que aquele nível de consciência que aprendeu desde pequeno, que era muito perigoso fora de casa, disse para ele o seguinte, incorporou nele, veja bem, o nível de consciência pode incorporar na própria pessoa. Incorporou na própria pessoa e disse, não, tu não vai passar nesse concurso porque você não pode viver fora de casa, é muito perigoso. Ele deu o último toque na tecla e terminou a música e desmaiou completamente. Então é mais uma ideia do que é o agregado espiritual e no que nós temos que trabalhar. Então veja bem, nesse agregado espiritual, que é o subconsciente, nós temos que trabalhar o quê? A pessoa está com problema no trabalho, está com dificuldade com o patrão. Temos que verificar de onde estão ligados. O cara tem dificuldade de aprender matemática. O cara tem dificuldade de se relacionar afetivamente. Tem dificuldade de se relacionar em casa, com os pais, mãos e irmão. E assim sucessivamente. E essas mazelas é que nós podemos trabalhar dentro da apometria, porque a apometria é uma técnica terapeuta mediúnica. Veja bem, é uma técnica terapêutica mediúnica. Não é anímica, é mediúnica. Porque animismo e mediunismo praticamente são juntos. Falando mais alguma coisa, aproveitando o nosso embalo aqui, por quê? Por que praticamente é mediunismo? Porque o nosso espírito está fora do nosso corpo. Consequentemente, o nosso agregado, os nossos níveis de consciência também. Se você der um mergulho no mar ou num rio, a água é o nosso espírito. Ele não está dentro do nosso corpo. Então, o que acontece? Tudo que está na quarta dimensão é mediunismo e não animismo.